Deus abençoe, equipe de louvor. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14. Não é bom louvar ao Senhor, irmãos? Não é bom glorificar o Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Tem dia que eu fico alegre, quando eu chego lá em casa a pastora está cantando, né? Louvando ao Senhor. Aleluia, exaltando o nome do Senhor. Esses dias minha mãe chegou e disse: Miriam está alegre, cantando, né? Eu disse: meu sabiá laranjeira está louvando o Senhor nesta noite, nesse dia, né? Aleluia, glória a Deus. É bom louvar o Senhor, irmão. Quando há cântico na nossa casa, quando há júbilo, é maravilhoso. Capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mas o rei encolarizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram-se todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se de convivas a sala nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem teres vestes nupcial? E ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações aquilo que lhe apraz. Como hoje pela manhã nós aprendemos, e já sabíamos e ainda fomos exortados a mais, Senhor, uma vez, que a Tua palavra ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Por isso, nesta noite, Pai, que o Senhor mais uma vez use de misericórdia para com o Teu servo e fale com a Tua igreja nesta noite, no nome de Jesus. Pode tomar assento. Irmãos, nós vemos algo importante. Foi esta palavra que Deus colocou no meu coração hoje para ministração. Nós vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, é o único evangelho que trouxe essa parábola para os nossos corações, que registra essa parábola de Jesus, e ela ocupa de uma extensão do oferecimento do reino de Deus. Quando nós vemos aqui esta parábola, apresentando e representando para nós aqui o reino de Deus, e mostrando também uma festa de casamento, uma festa real, umas bodas. E também vai falar
algo importante sobre os convidados, aquela festa. Vai mostrar aqui que chegou a hora da festa, que muitos não quiseram ir à festa, ouvir a festa desta parábola. E o tema que nós podemos olhar dentro disso aqui, que os gentios foram incluídos dentro desta festa, desta parábola, aonde vemos aqui a parábola dos lavradores maus, vai falar sobre o povo de Israel, a figueira infrutífera, e aqui também ele vai mostrar lições importantíssimas para a nossa vida. Hoje nós estamos aqui, embora estamos sentindo a falta de muitos irmãos, eu sei que alguns me comunicaram que estariam viajando, voltando fora, outros estão trabalhando também, mas para nós que aqui viemos celebrar a ceia do Senhor, dentro desta lição tão importante desta parábola, nós sabemos que o povo de Israel, muitos dos judeus, a maioria, rejeitaram tão grande salvação em Cristo Jesus. Foi aberta a porta da salvação também para nós. E dentro desta parábola nós vemos aqui o Senhor Jesus, lá no capítulo 21, no versículo 43, ele disse assim: portanto eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que deu os seus frutos. Na parábola dos lavradores, ele estava declarando, mostrando para eles, tem um povo que vai ouvir a palavra, que vai abraçar a graça, a salvação, e para este povo, aleluia, tem algo maravilhoso para este povo. E esse povo vai ter fruto, esse povo vai fazer a diferença na terra. Já estava ali profetizando a meu e a seu respeito. Nós somos esse povo, irmãos, que Jesus falou a respeito de nós, dizendo: olha, a salvação veio, vocês rejeitaram, foram maus lavradores, mas tem um povo que eu estou levantando, que eu estou preparando, um povo que vai ouvir, que vai receber, que vai desejar o reino de Deus. Glória a Deus por isso. Esse povo ainda está aqui? Tem alguém desse povo aqui ainda? Então glorifique o Senhor, irmão, porque Ele lembrou de mim e de você, e falou sobre nós. Aleluia! E quando nós vemos aqui dentro desta parábola, que a gente pode dividir aqui em 3 partes, eu acho dolorido esta primeira parte aqui, o convite rejeitado. Lendo e vendo algo acerca desse convite. Depois nós vamos ver a segunda coisa, nós vamos ver o salão das bodas preparado. Depois ele vai mostrar que esse salão, ele enche. Aleluia! Glória a Deus por isso. Porque quando alguém não quer, tem alguém que quer. Quando alguém rejeita, tem alguém que aceita. Quando alguém não quer ir, tem alguém que quer se levantar e ir. Aleluia! E depois nós vamos ver a ausência de uma veste nupcial. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos acerca da salvação anunciada, nós sabemos, lendo a história, que eram feitos 2 tipos de convites ali. O primeiro convite, daquele tempo, daquela cultura, era feito o convite para que as pessoas soubessem que haveria uma festa, um banquete. Então eles já estavam sendo convidados para que naquele dia eles já estivessem sabendo, preparados para este banquete. O segundo convite é quando tudo já estava preparado, era declarado para aqueles convidados que chegou a hora da festa.
E com muita alegria, como costume daquele tempo, as pessoas não tinham que ser como nós, a nossa cultura. Vai ter uma festa, qual o terno que eu vou comprar, a roupa, o vestido, o sapato, e a gente fica tão preocupado. Mas o rei preparava tudo. As vestes estavam lá prontas, só para receber cada convidado e entregando para cada um. Eu imagino que era um momento tão especial, que alguém olhava e dizia, como pode, do meu tamanho, certinho, que coisa linda é esta veste, né? Principalmente as mulheres olhavam, quem sabe, uma para a outra e dizia, olha como é bonita a minha veste, deu certinho, como o rei caprichou na veste, olha, me surpreendeu com essa veste. E ele prepara tudo. Então nós vamos olhar aqui, irmãos, que tudo é preparado pelo rei. O convite, o salão de festa, o banquete e as vestes. O que unicamente os convidados deveriam fazer? Aceitar o convite, estarem preparados para o dia, entrarem para a festa e celebrarem o momento de alegria do rei com seu filho. Os servos estão postos para declarar, para avisar, para anunciar, vai ter uma festa. O rei mandou chamar vocês, convocou vocês para a festa. E a palavra do Senhor que nós lemos aqui, nós vamos vendo algo importante sobre a salvação, que é comparada, aleluia. Irmãos, nós somos chamados. Todos nós que estamos aqui, fomos convidados. Aqui ninguém está por obrigação. Aqui ninguém chegou uma arma no seu pescoço, no seu ouvido, e disse, aceita ou eu te mato. Não, somos livres. O Senhor anuncia para nós tão grande salvação. E nesta salvação, a gente não tem que gastar nada. Já está tudo pago, já está tudo pronto. Houve uma preparação para hoje estamos aqui dentro desse templo te esperando. Mas nós fomos usados para preparar, mas agora esta festa, a gente não precisa de lavar banco empoeirado, a gente não precisa de esfregar chão 2, 3 vezes, a gente só precisa de posicionar, abrir o coração, desejar, almejar, estar nesta festa. E quando nós olhamos para isto, irmãos, a vida eterna, a eternidade, a entrada da igreja no céu, a festa mais nobre ainda está por vir. A festa mais linda ainda está por vir. O local mais lindo ainda está por vir. Aleluia! E quando nós olhamos para esse momento, nós vemos que aqueles servos, eles saem animados, dizendo, vai ter festa no palácio. E o rei manda, porque ele não erra endereço, ele não erra nome e ele não esquece de ninguém. Você já viu que às vezes preparar uma festa é tão difícil, porque por mais que você lembre de alguém, ainda esquece de alguém, alguém lembra e ainda fica alguém chateado porque não lembramos daquela pessoa, para nos convidar para uma festa. E às vezes ficamos tristes porque pensamos, meu Deus, como pude esquecer essa pessoa? Mas o nosso rei, ele não esquece de ninguém. Ele não faz acepção de ninguém. E aqueles servos vão animados, convidar aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas famílias para a festa. E ele disse aqui no verso de número 3, ele enviou, foi ele que enviou os seus servos e disse, chame eles para as bodas. Agora eu fico imaginando, irmãos, não é tão decepcionante você marcar uma festa
convidar alguém com tanto carinho e aquela pessoa dizer assim: eu não vou, eu não quero ir, eu tenho outros compromissos que pode parecer mais especiais do que a festa daquele rei. Quando aqueles servos voltam e trazem a notícia, o que ele faz? Ele envia novamente, ordenando: dizei aos convidados. Irmãos, que Deus é esse que tem tanta paciência? Que Deus é esse que dá tantas oportunidades? E é por isso que às vezes a gente não valoriza tanto, porque Ele é Deus de oportunidades. Ele está sempre nos dando oportunidades de atender ao seu chamado. E assim Ele fez. Ele disse: vai lá, volte lá na casa dos convidados. Irmãos, o nosso Deus não precisa de mim e nem de você. Mas o amor dele é tão grande por mim e por você, porque ele sabe que foi ele que nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Foi ele que providenciou um momento tão glorioso de resgate, de salvação. E quando é anunciado, os servos vão ali, os servos falam, aleluia, e chama eles, o convite do Evangelho, o convite para estar ali, fala da generosidade, do amor ilimitado do nosso Deus. Nós, irmãos, somos chamados para sermos salvos em Cristo Jesus. Deus tem usado os seus servos em toda a história da igreja para anunciar que as bodas do Cordeiro vai acontecer. Vai chegar o dia que, para participar, nós precisamos de abraçar a graça salvífica de Cristo Jesus, que não precisamos pagar ouro, nem prata, nem dinheiro, nem sacrifício humano para entrar nesta festa. É a graça. O que é graça? Favor imerecido. É o Senhor dizendo: você não merece, mas eu te amei primeiro, mas eu quero você na minha festa. Eu preparei um céu, eu preparei um banquete por causa de você. Aleluia! E eles vão lá, e eles vão com alegria, quem sabe na expectativa daquele povo dizer: não, eles repensaram, e eles vão aceitar agora. Eles falaram naquele dia que não ia vir, mas quem sabe eles resolveram, mudaram de ideia, e agora vão vir. Volta lá, diga para os convidados. É por isso, irmãos, tem até gente que diz assim: pastor, eu não sirvo para ser pastor, porque eu não tenho tanta paciência de insistir, de falar, de ir atrás, de ligar. Às vezes você está careca, como eu já estou ficando, de saber que a pessoa não está vindo porque não quer. Irmão, tem tudo para vir, arruma 1001 desculpa, mas o pastor está lá dizendo: irmão, sentimos sua falta, venha para o culto, não fique sem a ceia, vamos adorar a Deus. Só que um dia, irmão, esta voz vai calar, esse convite vai cessar. Mas aqueles que ouviram o chamado, atentaram para o chamado, irmãos, salvação é para quem quer, salvação é para quem está disposto. Se hoje alguém disser: eu não quero mais ser crente, irmão, ninguém vai te obrigar a ser crente. Eu não quero mais servir ao Senhor, ninguém vai te obrigar. E se alguém te obrigar, diga para ele: eu sou livre. Mas uma coisa nós percebemos, que quando eles trazem esse convite tão especial, desta graça, o banquete. Talvez se eu fosse dar um nome para esta pregação, o pastor Marcelo, que é pregador aí, eu diria o banquete da graça. Eu nem tinha pensado nisso, mas agora eu já estou tendo esse tema aqui. Banquete da graça. Aleluia. Tem alguém aqui que vai participar do banquete da graça? Só que eu quero dizer algo importante. Irmãos, o banquete da graça começa aqui.
O banquete da graça é aqui. Nós já estamos recebendo esse banquete, perdão dos nossos pecados, a paz que excede todo entendimento, a presença do Espírito Santo, o nome escrito no livro da vida e a promessa gloriosa que nós vamos subir para encontrar com o Senhor. Então a gente já vive esta alegria, esta expectativa. Você já viu quando você está com aquela expectativa, com aquela alegria de ir para uma festa, participar de algo? Tem gente que, quando ele está assim, ele fica ansioso, ele não dorme, ele não come direito, dá diarreia, faz tanta coisa, porque ele está ansioso para chegar o momento da festa. Irmãos, nós devemos estar assim, desejosos por esse momento, alegres por fazer parte do convite. O convite já chegou até nós, quando Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo, e diz a palavra do Senhor lá em Isaías, e cumprindo a mesma fala em Mateus, o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Irmão, Jesus não precisa de fazer nada mais para nós. Tudo já foi feito. Já está tudo pronto. O que a gente observa aqui é a nossa atitude antes do convite. Diz aqui, rapidamente, que a hora está voando. E quando ele envia os seus servos, preparando, tudo já está preparado, os bois, tudo. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para os seus negócios. Isso aqui nos chama muita atenção. O que aqui está demonstrando? Pessoas que valorizaram mais as coisas desta vida do que as coisas da vida futura. Valorizar, e tem muita gente nos dias de hoje, irmão, dentro das igrejas, estão valorizando mais as coisas desta vida do que a eternidade. Estão dando mais prioridade para as coisas desta vida, sendo mais fiéis às coisas desta vida, do que sendo fiel àquele que nos convidou para a eternidade. E a eternidade, ela chega, e ela vem de uma forma inesperada. Eu pergunto para mim e para você, você sabe o dia e a hora de entrar na eternidade? Você sabe o momento? O pastor Divino Brígio disse para mim, pastor André, eu acordei, e aí senti uma coisa ruim, meu corpo já desequilibrando. Eu disse, que é isso? Quando cheguei aqui, tive um começo de um AVC, pastor. Ele ainda teve tempo de ir lá, fazer o tratamento que está sendo feito, mas tem muita gente que morreu dormindo. Nem a esposa que estava do lado não percebeu que já estava gelado. Só a hora que chegou o momento, chamar para ir para o trabalho, ele não levantou mais. A eternidade, ela está mais próxima de nós do que nós imaginamos. Irmão, você pode escorregar aqui, bateu a cabeça, você pode entrar na eternidade. Uma veinha arrebentou aqui, um vasinho, alguma coisa que tirou aqui. Não é assim, doutora? Vai para a eternidade. A eternidade nos espera a qualquer momento. O convite foi feito. Irmãos, não é tempo, nós somos peregrinos e forasteiros. Trabalhe, goze daquilo que Deus te deu para gozar nesta vida, mas não faça disso prioridade. Não faça isso momentos de te impedir de adorar a Deus, de fazer a obra, de cear, de estar fazendo algo para o reino. Não dê prioridade a estas coisas. Tudo vai ficar aqui. A prioridade do salvo é estar pronto para entrar nas bodas do Cordeiro. E ainda teve alguns mais malvados ainda, que pegaram os servos e mataram, injuriaram e mataram. Pastor, será que isso acontece na igreja?
acontece. Vasos sendo usados, anunciando que Jesus vai voltar, mandando consertar altar, ficar na posição. E aí muitos ficam injuriados, criticando, falando mal, quer matar a fé do irmão, quer destruir o ministério do outro, porque está pregando a verdade, a palavra, dizendo que o rei está voltando, que é tempo de conserto, e muitos não querem, quando não vão para as redes sociais, esculhambar com aqueles que estão pregando o evangelho de Cristo. Mas tem uma coisa, pode matar o servo, mas o rei está de pé. Pode matar o servo, mas o banquete prevalece. Pode matar o servo, mas o céu está pronto para receber a sua igreja. Pode criticar de pastor, pode criticar de mensageiro, pode dizer que a igreja é isso, pode falar que a igreja é aquilo, pode tentar calar a voz da igreja, mas eu quero dizer para você que ainda servo, pode levantar quem quiser, pode tentar destruir quem quiser, mas Deus ainda tem 7.000, Ramande canta labassude covas nébia, que não se acovarda, que não se rende, que não retrocede, que não deixa de pregar a verdade, não deixa de anunciar céu e inferno, ainda há 7.000. Aleluia. Aí aqueles que voltam, dizem, rei, não querem. Não querem. Aí a festa acaba? Não. Ele diz, vocês saem de novo. Vocês vão buscar no meio por aí. E sabemos que quanta salvação tem sido rejeitada por muitos. Irmãos, na nossa nação brasileira, uma nação que nós temos total liberdade para adorar o Senhor, quantas pessoas têm rejeitado o Evangelho? Quantos crentes têm rejeitado o verdadeiro Evangelho? Rejeitado a verdadeira palavra de Deus? Foi rejeitado. Mas vai chegar o dia da ira do rei, o dia do juízo do rei. E quando nós vemos aqui, eles chegam lá, eles rejeitaram, eles não escutaram. E hoje não é diferente. Quantos ouvem a pregação? O pastor está dizendo, irmão, conserta a sua vida. Jesus está voltando. Ele diz, pastor, sabe de nada. Quem manda na minha vida sou eu. Irmão, cuidado com o caminho que você está pegando. É caminho de morte. Sabe de nada. Deus me ama. Nada vai acontecer. E eles disseram, então disse aos seus servos, as bodas, na verdade, estão preparadas. Irmão, se eu e você rejeitar o céu não para. As bodas vão acontecer. O arrebatamento da igreja vai acontecer, queira a gente aceite ou não. Tem gente que vai subir, tem gente que vai ficar. No meio do rebanho tem ovelha e tem bode. Tem falso e tem verdadeiro. Tudo isso acontece. Mas é necessário. Tem aqueles que dão bom testemunho e tem quem vive escandalizando a obra. Mas o que vai acontecer já está determinado pelo Senhor. Ele já determinou que vai ter as bodas do Cordeiro, que vai chegar o dia do arrebatamento, que vai chegar o dia do juízo final, que vai chegar o dia de separar o bode das ovelhas, o joio do trigo, o justo do injusto, o fiel do infiel. Vai chegar o momento, e vai chegar o momento daqueles que vão para o céu gozar da vida eterna. E vai chegar o momento daqueles que rejeitaram. A Bíblia diz assim, que a condenação é esta. João escreveu isso. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu pergunto para mim e para você, a quem nós estamos amando mais? A luz ou as trevas? Ele disse, a condenação é esta.
Talvez a gente está esperando Jesus colocar uma lista lá dizendo, você não entrou no céu por isso, por isso, por isso. E de repente vai ter só uma frase. Rejeitou a luz e amou mais as trevas. E quando ele convida, ele disse, vai pelo caminho, pelos caminhos, e convidai-os. E aqueles servos saíram pelos caminhos. Irmãos, é tão maravilhoso quando alguém reconhece, dizendo, eu não mereço, mas eu vou para a festa. Eu sou tão pequeno, mas eu vou para a festa. Eu não tenho renome, mas eu vou para a festa. Eu não tenho nome escrito nos anais da história, mas eu vou para a festa. Eu sou tão pecador, mas eu vou para a festa. Aceita, recebe, com o coração alegre. Irmãos, esse deve ser o meu e o seu coração. Saber que não éramos merecedores de tão grande salvação, mas o Senhor enviou os seus servos, enviou o seu Espírito Santo, trabalhou em nós, e nós viemos para a presença dEle, às vezes coxo, aleijado, doente, cheio de defeitos, mas aceitamos o convite. Eu fico imaginando, pastora Luci, quando alguém olhou e disse, para onde você está indo? Menino, vou para a festa do rei. Mandaram chamar, vieram aqui em casa, e eles foram só ajuntando, e foi, um mancando, o outro se arrastando, talvez alguém velhinho tremendo, com dificuldades de locomoção, mas foram, aleluia, e chegaram naquela festa, e quando entraram naquela festa, a Bíblia diz, que quem foi convidado, maus e bons, irmãos, nós estamos aqui, a igreja, cada um cheio de defeito, um às vezes é tão meio bonzinho, como diz o pastor Isaías, um só que é bom, é Deus, e a Bíblia também diz isso, outros maus, fazia tanta atrocidade, tanto pecado, tanta coisa ruim, mas reconheceram que não eram dignos, mas o rei mandou chamar. Irmão, se você pudesse nesta noite, por um instante, abrir os seus olhos da fé, e lembrar o momento que Jesus mandou te chamar, aonde você estava, de que forma você estava, e de que maneira você se encontrava, mas o servo pegou pela tua mão e disse, vamos para as bodas. Alguém não quis, mas tem lugar para ti. Alguém rejeitou, mas tem uma cadeira para você lá. Aleluia. E quando eles chegam lá, o rei vai mandando entregar. Quem sabe, irmãos, eles nunca vestiram uma roupa tão nova e tão linda como aquela, mas naquele momento estavam vestindo. Quem sabe eles nunca foram tão bem recebidos, como estavam ali. Alguém dizendo, seja bem-vindo, é as bodas do Cordeiro, é as bodas do Filho do Rei, é tempo de festa, entra. Eles começaram a se vestirem, a se assentarem, e quando o rei olhou, o salão estava cheio, o boi não ia perder, nada ia perder, porque o salão estava cheio. E eu acredito que naquele salão nunca teve tanta alegria como naquele dia. Sabe por quê, irmãos? Porque só se alegra na presença do rei quem sabe de onde o rei o tirou. O mandou chamar. Só tem gozo da salvação quem verdadeiramente reconhece os seus pecados, a sua pequenez, se arrepende e sabe que está na presença do rei, não porque merece, mas porque o rei o abraçou, ainda de uma forma imerecida. Aleluia.
E tem gente que acha que vai entrar escondidinho, devagarzinho, e ninguém vai perceber. Só que lá, irmão, só entra quem obedece, quem abraça a graça de Deus. E alguém, eu não sei como, conseguiu entrar. Eu não sei se numa antessala. E o rei olha, porque nós servimos um Deus, irmã Estela, que os olhos dele são como chamas de fogo. Eu vejo a aparência, mas esse Deus vê o coração de cada um de nós. E para encerrar a mensagem, ele disse: ei, o que é isso ali? Aquela veste não é a minha. Aquela cor não é a minha. Manda chamar. E pergunte para ele: por quê? Por quê? Sabe o que isso representa? Esses que estão sem vestes, representa todos aqueles que professaram falsamente a sua falsa crença, a sua religião cristã, fazendo o que era, mas serão desmascarados e condenados eternamente. Por isso, irmãos, a Bíblia diz: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. E eu fecho esta palavra nesta noite dizendo para mim e para você: irmãos, não vale a pena professar uma falsa religião. Não vale a pena ter cara de crente e não ser crente. Vestir igual crente e não ser crente. Adorar igual crente e não ser crente. Tomar ceia e não ser crente. Não vale a pena, irmãos. Você pode passar e eu posso passar desapercebido aos olhos dos homens. Mas diante de Deus, ninguém passará desapercebido. Eu não sei se tinha 1.000, se tinha 1.500, se tinha 3.000 naquela festa. O certo é que o rei viu quem estava sem vestes. Irmãos, o nosso Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Tem gente brincando com a fé, tem gente abusando da boa vontade, porque estamos na graça, fazendo o que quer, e da maneira que quer, mas o rei está vendo. Fica tranquilo, preocupa só em estar na presença. Cuide da tua vida, cuide do teu alinhamento com o Senhor. Fique pronto, porque o rei vai chamar para o toque final. Jesus já veio, já fez o primeiro convite. Depois ele mandou o Espírito Santo para estar trabalhando no nosso meio, convencendo do erro, do pecado e da justiça. Mas já está tudo dizendo, os sinais, os servos, a palavra, os pastores compromissados com a verdade, obreiros e missionários do Senhor, profetas, atalaias da última hora, está dizendo: Ele vem aí. Ele está chegando. Ramanderabaço de comanaias. Se põe em pé para nós orarmos e já entrarmos para a ceia. Não é tempo de ficar sem vestes. Não é tempo de ficarmos de qualquer maneira. Irmão, o Senhor está falando comigo e contigo nesta noite, para dizer para nós: seja crente de verdade. Abrace esta graça, porque a porta da salvação vai fechar. E quando a porta fechar, não adianta dizer: abre-nos a porta, porque a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, até que veio o dilúvio e levou a todos. Crente, fica na posição. Eu falo isso com muito temor, irmãos, com muito zelo, porque eu também estou incluído neste povo, eu faço parte.
Tem dias que eu fico, pastor Isaías, orando o Senhor, dizendo: Senhor, me ajude a ser crente de verdade, porque eu não quero ficar. Irmãos, eu quero fazer parte do arrebatamento. Eu quero entrar nos céus pelas portas. Eu quero ver o meu Jesus. Eu quero escutar dele, missionária Ruth, ele olhar para mim e dizer: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, mas eu te colocarei sobre o muito. Entra para o gozo do teu Senhor. Esta mesma voz falará contigo também, dizendo: minha serva, lá foi difícil, mas tu fostes fiel. Meu servo, não foi fácil para ti, mas tu fostes fiel. Só que as primeiras coisas passaram, meus servos. Aqui não há pranto, não há morte, não há dor. Entra para o gozo do teu Senhor. Soberano e eterno Deus, estamos aqui na tua presença nesta noite, Pai. Obrigado porque a tua graça nos alcançou, porque ainda estamos vivendo o período da graça. Mas sabemos, Pai, que só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Nos ajuda, Senhor, a não rejeitarmos o convite para uma vida de santidade, para uma vida de comunhão, para uma vida com o Senhor. Nos ajude, Pai. Sustenta a tua igreja. Renova, Senhor, dia após dia. E que quando esta trombeta tocar, que a orquestra dos céus der o brado e estes céus vão se abrir, Senhor. Aqueles que morreram em Cristo, como diz a tua palavra, que dia glorioso há de ser para eles, Pai. Ou para nós, não sabemos o dia que o Senhor vai nos levar. Mas a tua palavra diz que serão felizes aqueles que vão participar da primeira ressurreição. Senhor, e quem estiver vivo, nós que estivermos vivos, abriremos, Senhor, os nossos olhos e enxergaremos esses céus abertos. E o Senhor esperando por nós nas nuvens, Pai. Senhor, que esta igreja faça parte desse banquete naquele dia. E que as nossas vestes, Pai, verdadeiramente, Senhor, dadas pelo Senhor, vestes de justiça, vestes de santidade, vestes de alegria, que possa estar na nossa vida a veste da salvação, Pai. E assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, 23. Pastor Isaías, convido o pastor Holmes, pastor, todos os irmãos, pastores que estão aqui, podem vir para cá, pastor Washington. Irmãos, como de costume, né? Fazendo como direcionado pelo nosso pastor presidente, a gente pega o pão, pega o cálice, e depois nós participamos todos juntos, né? Desse momento tão especial. Deus falou contigo nesta noite? Obrigado, Jesus, porque o Senhor falou conosco. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes, igreja do Itaguaí, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice,
anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. De modo, igreja do Itaguaí, que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então nós vamos orar, apresentar os cálices, os pães. Aleluia.